Opa, e aí, beleza? Começando hoje aqui mais uma série de vídeos. Agora a gente vai montar um jogo de damas, só que dessa vez vai ser focado para sistema iOS. No caso aqui estou montando para um iPad, certo? Para esse desenvolvimento a gente está usando a linguagem Swift e o framework Swift UI para a parte visual. E aí é um joguinho da regra que a gente já conhece, né? Jogo de damas, que a gente pode mover as peças. Eu tenho algumas regras aqui que eu sou obrigado a capturar uma outra peça. Então, se aqui eu tenho essa peça para capturar, ele me obriga. E mesma coisa para o outro lado, né? Se eu não capturar aqui, ele vai me obrigar a fazer esse movimento. Beleza? Temos uma pontuação aqui, né? Conforme a gente vai capturando, vai aumentando a pontuação. E tem aqui uma bolinha verde na pontuação, que é para dizer quem é o jogador da vez. Né? Então, no caso aqui, o jogador atual é o vermelho. Na hora que eu jogo, ele muda a bolinha verde lá para cima. E assim sucessivamente. Beleza? Então vamos lá e vamos começar o primeiro vídeo hoje para poder montar o tabuleiro. Bom, então como eu mencionei, nesse vídeo de hoje a gente vai fazer o tabuleiro do jogo de damas, beleza? Então para iniciar, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar as pastas, onde eu vou separar as camadas da aplicação. Então dentro aqui da pastinha jogo de damas, eu vou criar a pastinha Models, que é os modelos, né? Os models é onde fica a representação computacional do elemento que a gente vai criar. Então no caso de hoje a gente vai criar o tabuleiro. Então a gente vai criar um model do tabuleiro, né? Então uma representação computacional desse tabuleiro. Vamos ter a pastinha views, aí a views já é a representação visual, então literalmente o que a gente vê na tela do iPad aqui no caso, é o que a gente vai ver, é o que a gente vai colocar nas views. E nós vamos ter a pastinha view models. View models é a camada que faz o meio de campo entre models e entre views. Então tudo que eu fizer na parte visual, eu atualizar uma posição de uma peça, eu aumentar uma pontuação, a View Model vai fazer o meio de campo, ou seja, ela vai gerenciar o estado dessas informações para jogar dentro dos models, né? Então nada mais é do que um caminho de comunicação para não ter que acessar diretamente a View acessar o model, né? Então esse gerenciamento de estado fica como responsabilidade da camada View Models, beleza? Então para começar, a gente vai fazer o model do tabuleiro. Então aqui, eu vou criar aqui um novo arquivo. Quando a gente cria um model, a gente não vai trabalhar com nada de parte visual. Então eu posso criar um arquivo Swift file. Quando a gente for trabalhar com visual, a gente vai colocar o Swift UI file. Aqui eu vou dar um nome, então vai ser board model, ou seja, né, o modelo do tabuleiro. E aqui eu tenho o arquivo criado. Aí ele faz o import aqui do foundation, né, ou seja, das fundações, né, dos fundamentos da linguagem. Então tudo que é relacionado à linguagem Swift está incluído nesse pacote aqui. Não preciso ficar me preocupando em importar outros pacotes, a não ser que eu vá trazer alguma coisa específica, automatizar algum processo de algum pacote que já existe, então a gente importa. Mas nesse caso aqui, em linguagem pura e seca, o Foundation ele já resolve. Beleza? Bom, então aqui para poder iniciar, eu vou criar um struct chamado board model, que é exatamente o nome do arquivo que eu criei. E aqui eu vou abrir fecha-chaves para poder colocar o conteúdo. E aí, para iniciar, eu vou criar uma propriedade aqui estática, certo? Let, que é a palavra-chave para poder criar essa propriedade, né? O let, diferentemente para quem trabalha com JavaScript, não tem a ver com escopo, e sim tem a ver com uma constante. Então, var no Swift é variável, e a let é a constante, eu não posso alterar o valor dela. Então, aqui a gente vai criar um static let board size. O board size o que é? Nada mais é do que o tamanho do tabuleiro. O tabuleiro de damas, ele é um tabuleiro 8 por 8, né? Ou seja, 8 quadradinhos na horizontal e 8 quadradinhos na vertical. Então eu coloco 8 aqui e vou criar essa matriz baseada nesse valor que vai ser estipulado. Então eu vou criar uma variável, aqui sim, né? Esse aqui é uma variável, então os valores podem alterar, chamada squares, ou seja, os quadradinhos que vão fazer parte do tabuleiro. E aí esse squares, ele vai ter uma tipagem. Então vai ter um array principal e dentro desse array vai ter vários sub-arrays
que serão as linhas do tabuleiro. E dentro de cada linha eu vou ter uma posição que vai representar a coluna. Então, para isso, eu coloco mais um jogo de colchetes aqui dentro. Tipagem, né? Qual é o tipo desse array? Vai ser do tipo bool, ou seja, booleano, ou seja, vai ser só true and false, né? Os valores. Só que para iniciar essa matriz, eu vou iniciar ela com as posições vazias. Então, para iniciar com as posições vazias, permitir que as posições sejam vazias, eu coloco interrogação e aí eu estou dizendo que esse array de valores booleanos pode receber tanto true, false e nulo, né? Que no caso do Swift é nil, certo? Então, esses três valores podem ser colocados dentro dessa matriz. Feito isso aqui, eu vou iniciar o array. E esse array eu vou repetir, né, a criação das posições pro tabuleiro. E para isso eu vou usar aqui a função repeating. E aí nesse repeating eu vou colocar o array interno, que seriam as linhas, com as posições das colunas. Então aqui eu vou colocar outro array, né? Afinal, é um array de arrays, como eu mencionei. E aqui eu vou colocar repeating. Inicialmente vai ser um valor nulo. A gente não vai colocar ainda se a casa é branca ou preta, né? Todos vão começar com valor nulo. E aí eu vou colocar um count aqui, ou seja, qual é o tamanho desse array? Vai ser exatamente o que eu coloquei lá em cima, que é o board size, né? Então vai ser 8 o tamanho desse array. Isso aqui vai ser para o array interno, certo? A quantidade de casas, né, e os valores nulos. Então para o array externo, eu vou colocar também o count aqui, board size. Beleza? Então, o que que eu estou fazendo aqui? Estou repetindo o array externo em 8 vezes, ou seja, vai criar 8 linhas. E dentro dele eu vou criar outro array com 8 posições também, que seriam as 8 colunas. Ok? Feito isso, eu vou iniciar esse board, né? Ou seja, eu tenho uma função, então construtor, que a gente tem em outras linguagens, né? Cada uma tem sua particularidade, que aqui a gente chama de init. Só que aqui no init ele passa já um padrão aqui, só que eu não vou utilizar esse parâmetro aqui não. Vou iniciar com os parênteses vazios e vou iniciar com a função chamada, vou colocar, opa, o comentário aqui chamada setup board. O setup board nada mais é do que iniciar o tabuleiro de fato, né? Montá-lo. Aqui eu só criei o array. Ou seja, eu criei a matriz com as posições. Agora eu vou criar o tabuleiro. Então, antes de descomentar essa linha, eu vou criar a função aqui para não ficar dando erro na IDE. Então, aqui eu vou colocar private mutating, ou seja, eu posso mudar o valor, né, do que está sendo setado aqui dessa função. Func, e aí vai ser o setup board. Pronto, então aqui eu vou configurar de fato a, a matriz do tabuleiro. Então, né, usando o for, criando aqui uma variável linha que seja de 0, enquanto ela for menor do que o board model, ponto, board size, ele vai executar. Então, estou fazendo primeiro aqui ele rodar o array externo, certo? Depois que eu faço ele rodar o array externo, pessoal aqui, eu vou fazer ele rodar o array interno. Então, for row in 0 até board model.board size. E aí ele vai rolar as, as propriedades dentro desse array. O que eu estou fazendo? Eu vou simplesmente configurar se aquela casa deve ser preta ou deve ser branca, né? Fazendo esse setup aqui. Então eu vou colocar o array que eu criei lá em cima, squares, né? E esse array ele é um array de arrays. Então vão ter duas casas, né? Dois jogos de colchetes. No primeiro colchete, no primeiro jogo de colchete, eu vou ter um row, que são as linhas, e no segundo vai ter o col. Ou seja, eu vou ter arrays linha 0, aí coluna 1, coluna 0, 1, 2, 3, e tal, tal, tal. Aí depois linha 1, coluna 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Ok? Então eu vou fazer aqui uma jogada. Para poder fazer as casas alternadas, uma casa branca, uma casa preta, uma casa branca, uma casa preta, eu vou fazer um cálculo aqui que é o seguinte. A soma da linha com a coluna, aí com o módulo 2, né? Ou seja, o resto.
para verificar se é um número par, no caso aqui, se for diferente de zero, né, ou se for ímpar, e aí ele verifica se a casa é ímpar, ele vai jogar um valor, seja preto ou seja branco. Se for par, ele vai jogar o outro valor, certo? Como eu mencionei, aqui no board eu não estou configurando nada de visual. Por enquanto são apenas representações computacionais. Então aqui esse setup board é para dizer, quando for par vai ser um valor, quando for ímpar vai ser outro valor, mas ainda não estou dizendo quais são esses valores. Beleza? Então acho que para início, né, vou aqui agora descomentar a linha e eu posso ter aqui o setup board configurado. Feito isso, agora eu vou criar aqui o meu view models, certo? O view models, ele vai ser um novo arquivo. Nesse caso aqui, apesar de ainda não ser view, mas ele é um view model, né? Ou seja, ele está intermediando ali os dois lados. Vai ser um SwiftUI view, ok? O arquivo. A diferença aqui, vou só colocar o nome aqui, board view model. A diferença é que ele faz o import aqui do SwiftUI e não do Foundations. Mas dentro do SwiftUI eu tenho também o pacote Foundations. Então tudo que eu usei lá no outro arquivo, no board model, se eu quiser usar aqui também vai funcionar perfeitamente. Beleza? A diferença aqui quando a gente cria um novo arquivo do tipo SwiftUI é que ele já traz uma visualização. Ó. Você pode ver que ele já tem aqui um, um arquivo Hello World para poder mostrar para a gente, né, que tem uma visualização padrão. Aí no nosso caso, como a gente não vai precisar disso, a gente pode apagar. Beleza? Aí ele dá um errinho aqui, né? Porque obrigatoriamente tem que ter um conteúdo para poder ser exibido aqui no preview. Então ele está dando esse erro. A única coisa que eu vou fazer agora é implementar o que ele está puxando lá do board model. Então eu vou colocar aqui um publisher, né? Estou dizendo aqui, estou publicando alguma coisa, estou publicando um modelo, né? Um model. Então esse publisher vai ser do tipo private, mas vai ser private apenas para set, ou seja, eu posso visualizar esse atributo fora da classe, mas eu não posso alterá-lo, né? Então, eu estou apenas colocando aqui como set privado. O get continua sendo public. E aí eu dou um var board, né? Eu estou pegando o board lá do board model. E aqui eu coloco o tipo desse board, que é do tipo board model. Beleza? Vocês podem perceber que conforme eu vou digitando, ele já vai trazendo erros, né? Então, às vezes fica até ruim da gente achar que tá fazendo alguma coisa errada, mas nada mais é do que apenas ainda não setei algumas informações para complementar esse, esse arquivo. Nesse caso aqui, a gente não vai utilizar o preview, porque o nosso preview vai ser lá no arquivo view. Então, por enquanto, a gente pode tirar o preview aqui, e aí vamos continuar setando o nosso board model. Da mesma forma que eu fiz no model, aqui eu vou colocar o init, e dentro desse init, eu vou carregar o board model que foi setado aqui no published. Então, eu coloco aqui self.board. Isso daqui eu estou chamando nada mais, nada menos do que esse arquivo aqui. O self é como se estivesse chamando, é uma palavra-chave para chamar ela mesma, né? Então, eu estou chamando estou chamando o viewModel e aqui eu vou setar esse board como board model. Ok? Então aqui em cima eu setei o tipo do board como board model, mas agora estou dizendo para instanciar, né, para iniciar essa variável aqui, eu estou trazendo uma instância do board model, ok? E agora, aquilo que eu comentei lá no arquivo model, a gente vai fazer aqui, que é a função square color. Então eu vou estipular que quando for true vai ser uma cor, quando for false vai ser outra cor, né? E se for new, obviamente não vai ser nenhuma cor, porque aí vai estar fora do escopo. Então eu vou colocar aqui a função. Ela vai ter um row, e esse row vai ser do tipo int, e vai ter um call, e essa call vai ser do tipo int também. E essa função, ela vai retornar uma tipagem, né? Ela vai retornar um tipo. E qual tipo que ela vai retornar? Vai ser do tipo color, né? Então, exatamente o que eu estou retornando é uma cor preta, uma cor branca, ele vai retornar essa cor para mim. E aí aqui eu vou fazer uma verificação do tipo guard, né? Ou seja, guard let
is black. Eu estou verificando se é preto, né? Obviamente não preciso colocar se é branco, porque assim, se não for preto, é branco, né? Como é um booleano, ele é invertido, então estou colocando apenas um lado. Então eu coloco, para verificar se é preto, ele vai puxar aqui o board.squares, que foi a, a variável que eu criei lá no model, e aí ele faz a verificação. Call and call, se não, ele retorna white. Então aqui é como se fosse um if reduzido aqui que, ele, né, que nós temos no Swift. O guard, ele faz uma verificação se aqui vai retornar true ou false, né? Lembrando que a gente fez a função aqui no board model para fazer essa verificação, né? Se for resto 2, né? Ou seja, módulo 2, se for diferente de zero, vai ser true, senão vai ser false. E aqui eu faço a verificação e retorno white. Se não, ou seja, se ele não retornar white, né? Eu faço aqui uma verificação is black, estou fazendo aqui um ternário, ele retorna black, se não, ele retorna white. Ok? Bom, então uma coisa que vocês podem perceber que está dando um errinho aqui é porque a gente criou esse arquivo a partir do SwiftUI View, como eu comentei, só que aqui não é uma view, aqui é um view model, ou seja, uma camada intermediária que faz o meio de campo entre as duas camadas. Então aqui não pode ser do tipo view, aqui tem que ser do tipo observable object, porque esse published é exatamente com o intuito de ficar publicando o board model para que a view tenha acesso a essa informação. Continua dando erro porque aqui eu estou criando como struct. Para trabalhar com observable object, eu não consigo utilizar struct, porque o struct passa parâmetros por valor e a classe ela passa por referência. Então, o que eu alterar lá na view, eu quero que seja alterável no model. Então, aqui eu não vou usar o struct, eu vou usar o class. A partir do momento que eu uso o class, ó, você percebeu que todos os erros cessaram, porque o class ele passa os valores por referência. Porque como o view model ele gerencia o estado da aplicação, ou seja, o que eu mudar lá no view vai ser refletido no model, ele precisa passar esse valor por referência. Porque quando alterar em um lugar, tem que alterar no outro também, e não por valor, certo? Se eu passasse como struct, assim que eu passasse uma alteração, ele ia alterar de um lado, mas não alteraria do outro. Ok? Então, feito isso, né, encerramos aqui também o nosso view model, e agora a gente vai para a parte visual, né? A parte que, vamos dizer assim, mais legal, porque é onde a gente consegue fazer as alterações e ver em tempo real o que está acontecendo. Então, eu vou criar aqui um arquivo from template e aqui um SwiftUI também. E o nome desse SwiftUI vai ser board view. Então, quando eu crio uma view, né, como vocês viram no arquivo anterior, ele traz uma representação do que está sendo gerado. Quando eu mudo aqui para arquivos que não tem preview, né, ele não aparece essa visualização. Mas como dos três arquivos, o único que eu tenho visualização é esse aqui, eu posso fazer esse pin aqui, ó, eu marco essa caixinha. Então ele vai ficar pinado. Em cada arquivo que eu for, ele vai estar me mostrando esse view do iPad. Beleza? Bom, então feito aqui, né? Ele traz um Hello World, como a gente já tinha visto, só que não é nosso objetivo aqui. Então vamos apagar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que trazer o view model para dentro do view. Então lá no view model eu fiz o published, então aqui na view eu vou fazer o state object, né? Ou seja, eu estou buscando algum objeto que esteja publicado. E o que está publicado no caso é lá o do board view model. Então eu vou fazer essa referência aqui. Então ele vai ser do tipo private, né? Ou seja, vai ser privado. Então vai ser uma variável, eu vou chamar ela de view model, que é o view model que está representando essa view aqui que a gente está trabalhando. E essa view model vai ser board view model, certo? Então estou instanciando, né, essa chamada do view model. Então beleza, para começar, quando a gente trabalha com a view, é importante a gente ter um body, né? Tinha lá no começo, eu apaguei, aí eu vou fazer ele aqui de novo. Quando eu coloco, ele já faz autocomplete, né, de trazer o body do tipo SomeView. E aqui dentro eu posso colocar o conteúdo que vai ser exibido na tela, ok? Aí ele está dando alguns errinhos, porque eu preciso ter um return, preciso ter algumas, né, algumas declarações que estão faltando. E aqui, no caso, eu vou fazer uma estrutura que tem no Swift, que ele gera para mim uma figura geométrica, vamos dizer assim, que ela caiba dentro de um elemento acima, né, um elemento parent, certo? E essa propriedade é o Geometry Reader.
ok? O Geometry Reader, ele nada mais é do que uma função, né, uma propriedade que eu consigo verificar se o elemento que eu estou criando, ele cabe dentro do elemento parent e ele vai ajustando de acordo com a área visível, né, do device. Eu estou fazendo aqui para iPad especificamente, mas a gente pode criar uma outra view para iPhone, né, para poder ajustar de acordo com a necessidade. E aí a gente vai fazendo essa atualização, né, de tamanho com o Geometry Reader, ok? Então, o Geometry Reader, eu posso criá-lo aqui com as chaves, só que eu tenho que definir a representação, né, do Geometry Reader dentro da função, dentro do escopo. Então, aqui eu vou chamar de Geometry in, e aqui dentro eu vou utilizar. Então, dentro do Swift, né, Swift UI, a gente tem aqui as stacks, que a gente pode colocar elementos um do lado do outro, a gente pode colocar elementos um em cima do outro, e a gente pode colocar elementos em profundidade. Quando a gente quer fazer elementos um embaixo do outro, né, são elementos na vertical. Então, para isso, a gente tem o VStack, ok? Então, dentro do VStack, né, eu vou fazer várias linhas, uma linha embaixo da outra, mas dentro delas eu vou ter vários quadrados, né, várias colunas que vão representar as colunas do tabuleiro. E dentro do VStack eu vou adicionar esse for each, que vai me trazer aqui uma contagem de 0 até menor do que board model ponto board size. Então, agora eu estou fazendo a contagem visual. Aquele aquele looping que eu fiz anteriormente no model foi só para instanciar, né, para montar o tabuleiro de forma computacional, ou seja, de forma não visual. Agora aqui eu estou montando ele de forma visual, acessando aquelas informações. Então, dentro do for each, eu tenho que colocar uma propriedade que é responsável pelo ID, para ser tornar aquele elemento único, né? Ok? Então, vamos aqui abrir as chaves. Aí, agora, dentro do for each, eu vou colocar os elementos na horizontal, né? Então, horizontal é a horizontal stack. Então, é H stack. E aí eu consigo colocar os elementos agora um do lado do outro. Para isso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro. Vou fazer um for each de 0 até menor que board model ponto board size. E aí um elemento para poder representar o ID. Então tenho aqui já os dois for eachs. Só que dentro de cada elemento eu preciso definir, assim como eu defini aqui no Geometry Reader, qual vai ser o elemento que vai ser representado aqui dentro. Então aqui dentro eu vou ter a variável row. Terminei aqui um pouquinho para caber numa linha só. E aqui no for each interno, eu vou ter a variável call. Deixa eu diminuir um pouquinho a fonte. Pronto, agora está cabendo. Beleza, então tem o row no externo e call no interno. Então, a partir desse momento, eu vou ter aqui agora para desenhar os quadrados. E aí, né, como a gente está trabalhando com um framework de elementos visuais, nada mais fácil do que eu colocar um retângulo aqui que vai desenhar esses quadrados para mim. Só que aí, ó, ele já cria, né, um monte de retângulo e está fazendo uma verificação única, né, colocando tudo preto. Só que eu preciso fazer essa verificação para dizer é branco, é preto e qual o tamanho que ele vai ficar. Então aqui eu vou colocar a propriedade fill, né, ou seja, preenchimento. E nesse preenchimento aqui eu vou colocar viewModel.squareColor. E aí eu digo que o row, né, lá, o row do viewModel vai ser o row aqui dessa propriedade e o call lá do viewModel vai ser o call daqui do outro for each, né? Então, só em fazer isso, ó, você já pode perceber que já mudou o tamanho, a cor, né? Já está fazendo um tabuleiro aqui todo alternado, ok? E aqui, né, vocês podem perceber também que ele está colocando um retângulo, não está colocando um quadrado. Porque, como eu disse anteriormente, o Geometry Reader, ele coloca o elemento dentro do elemento parent. Então, ele está tentando caber dentro do que tem ali na área visível, né, do iPad. Então, não é o caso aqui. A gente quer colocar um quadrado perfeito com os quatro lados iguais. Bom, mas você pode perceber que ele está, né, desenhando aqui um retângulo. Ele não desenhou um quadrado perfeito. Porque, como eu disse, o Geometry Reader, ele verifica o espaço disponível dentro do elemento parent e preenche tudo, certo?
Então, esse preenchimento dele, como o iPad aqui ele é na vertical, então ele é mais comprido do que largo. Então a gente ficou com um retângulo mais comprido do que largo na mesma proporção. Você pode perceber aqui que a proporção do elemento é idêntica à proporção da tela do iPad. Então, para evitar isso, a gente vai colocar aqui um frame com width. Aí eu vou colocar 100%, 50%, então eu vou colocar aqui 90, tá? Eu falo porcentagem, mas ele não precisa colocar o porcento, ok? E right 90. Feito isso, ele colocou o elemento quadrado, né, de todos os lados. Bom, podemos perceber que aqui nós temos valores iguais, né? Se eu precisar mexer, eu teria que mexer duas vezes. Então, para evitar isso, eu posso aqui em cima criar um elemento chamado square size, ou seja, o tamanho do quadrado. Ele vai ser do tipo float, né, que aqui no caso é CG float, e eu coloco o valor dele 90. Então, eu substituo aqui o 90 por square size. Isso aqui é simplesmente para poder facilitar a vida na hora que eu quiser alterar os valores. Beleza? Você pode perceber também que aqui nós temos um espaçamento entre os quadrados, né? Entre o branco e o preto aqui, vocês podem perceber que tem um espaçamento. Para evitar isso, a gente vai colocar aqui, tanto no VStack quanto no HStack, a gente vai colocar aqui um spacing igual a zero, e no HStack também spacing zero. Falei igual, mas é dois pontos, né? No caso, estou atribuindo, né, a uma propriedade existente, ok? Então ele ficou já sem o espaçamento, ó, os quadrados ficaram todos juntinhos, ok? Isso aqui é referente ao retângulo, né? Ou seja, ao elemento aqui do tabuleiro. Só que vocês podem perceber que o tabuleiro também ainda está precisando de alguns ajustes. Ele está totalmente na esquerda, né? No topo, eu quero que ele fique no centro. Então, como é que eu faria para poder fazer essa configuração? Então, como vocês perceberam aqui, eu tenho as propriedades que eu coloco para o elemento parent. No caso aqui, é o retângulo, ok? Nesse caso, eu vou procurar aqui qual é a chave que fecha o VStack. Pronto, essa aqui é a chave que fecha o VStack. Então, embaixo dela, eu vou colocar aqui frame, né? Também a mesma coisa que eu coloquei lá no retângulo. Eu vou colocar um tamanho máximo de largura e um tamanho máximo de altura. Max width e max height. Aí, para colocar o tamanho máximo, eu vou colocar aqui que ele vai caber de acordo com o que está na tela. Então, eu tenho aqui a propriedade infinity. Infinity para max width e infinity para max height. Ok? Feito isso, ó, você já pode perceber que já ficou centralizado na tela. Porque eu estou colocando ele que ele pode ocupar o máximo de espaço para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Feito isso, né, que é o infinity, ele vai colocar igualmente os espaços nas laterais e no topo e na parte inferior. Aí eu vou dar aqui um padding, né, só para dar um espaçamento da- das bordas, né, de elementos parent que pode ter. E aí eu vou colocar um background só para poder diferenciar o que é a tela do iPad e o que é o branco do nosso tabuleiro. Que olhando desse jeito, parece que nosso tabuleiro é vazado, né? Não tem uma borda, então o que é branco parece estar vazado na tela do iPad. Então eu vou colocar aqui o background, e aí background eu vou colocar uma cor, color, vou colocar aqui gray, e esse gray ele vai ter uma opacidade, opa, de 0,3, ou seja, uma opacidade de 30%, para não ficar tão escuro, ok? Bom, então aqui já terminamos nosso tabuleiro, né? Acho que aqui a gente finaliza o primeiro vídeo da série. O objetivo aqui era realmente criar o tabuleiro com as cores alternadas, preto e branco, colocar os elementos quadrados e colocar ele centralizado na tela do iPad. Beleza? No próximo vídeo, a gente vai focar bastante agora em criar as peças, né? Como é que a gente vai colocar as peças posicionadas nesse tabuleiro. Beleza? Bom, se você acha que esse vídeo fez algum sentido para você, eu gostaria de pedir que você desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal para acompanhar os próximos vídeos da série, que isso ajuda bastante também a esse vídeo chegar a mais pessoas e a gente conseguir levar mais conteúdo gratuito aí pra galera que quer desenvolver jogos de tabuleiro
seja para web ou seja para mobile, utilizando aqui o iOS. Beleza? Espero que você tenha curtido e até a próxima. Valeu!